Opa, e aí, galera da terceira série, que beleza, estamos aqui, hein? Nesta quarta-feira, semana passada não houve aulas, mas agora, retomando, né, os estudos do modernismo brasileiro, hoje nós estamos com a geração de 45. Gente, que coisa boa, hein? Pois vamos ver aqui, a geração de 45. E aí? Literatura brasileira de expressão piauiense, hein? Opa! Modernismo. É a geração pós, né? É o terceiro momento do modernismo no Brasil. A geração de 45 chamada, né? E hoje nós temos um convidado muitíssimo especial. É o escritor piauiense, muito famoso, né? É Orlando Geraldo Rego de Carvalho, né? O O.G. Rego de Carvalho, né? Que legal, que bom, não é? Então nós vamos ter uma boa conversa com esse escritor, né? Sobre esse escritor e com, ai, que coisa, né? Porque a obra dele está aí. Ele foi fisicamente, mas ficou o artista, ficou a obra do artista. Valeu aí, terceirão? Que legal, que bom, hein? Então, a ficção intimista de Orlando Geraldo Rego de Carvalho, né? O O.G., o nome artístico, né? O Orlando abreviado, o Geraldo abreviado, O.G. Rego, né? Vamos conversar sobre esse ficcionista pós-45. É a literatura brasileira de expressão piauiense, né? Que legal, que bom. Claro, do Piauí. Então, o espaço dele, né, é o Piauí, mas a intenção de linguagem, né, o conteúdo psicológico, intimista, né? Ele é um dos grandes renovadores da linguagem, né? Essa linguagem renovada desse ficcionista piauiense é o mais famoso, né? É aquele top. E lá no mesmo nível, Assis Brasil, né? Outro gigante da literatura brasileira, de expressão piauiense, hein? Premiado, os dois são premiados pela Academia Brasileira de Letras. Olha aí, temos que cuidar desse patrimônio, né? O patrimônio da literatura piauiense. Nós é que temos que cuidar desse patrimônio, tá bom? Valeu aí? Pois então, que legal, hein? Vamos lá. Vamos conhecer o autor. Para a gente chegar lá, olha aí, a nossa tabela aqui. Já passamos aqui pela Clarice Lispector, João Guimarães Rosa e vamos indo, hein? E ó, onde nós estamos, ó, quem é esse top aqui? É o nosso convidado. É o Orlando Geraldo Rego de Carvalho, né? Tem que ser estudado nesse bloco aqui. É a prosa, né, de 45. Essa terceira geração, ela tem assim uma denominação de pós-modernismo. Bom, é o terceiro momento do pós-modernismo. E também ela pode ser ainda nominada, né, designada por neomodernismo. Bom, isso é de 45, né, até os dias atuais. Bom, pois nós vamos conhecer esses autores todos, incluindo aqui, ó, quem está bem aqui, ó, Assis Brasil, outro gigante do Piauí, hein? Aí vamos dar sequência, claro, né? Tem aqui o João Ubaldo Ribeiro, Lígia Fagundes Telles, recém-falecida, né? Dalton Trevisan, Chico Buarque de Holanda e muitos outros nomes
contemporâneos, né? É a palavra-chave, é contemporâneos, né? Pós-45, então, é de lá até os dias atuais, né? E tem claro que nesse tempo, né, nós temos aí alguns momentos, né, de vanguardas brasileiras. Nós vamos também apresentar para vocês, lógico, né? Estamos chegando no Enem. E então? Vamos lá, hein? O contexto histórico é esse da pandemia, né? De lá até a pandemia. Que coisa, não é? Ou seja, o governo Vargas, ele termina em 45, assim como a Segunda Grande Guerra. De lá voltou, tivemos um tempo aí de guerra, né, fria, essa ironia aí, de países aí que estavam em choque e que agora voltou tudo, não é? O governo brasileiro, dos 50 anos em 5, é preciso toda vez que entrar um autor desse período, apresentar esse contexto, que é para a gente dominar bem esse contexto. Olha a galera toda aí, não é? Galera de Pimenteiras, Pavussu, opa, que ótimo, né? Cajueiro da Praia, a galera de Pimenteiras está sempre muito atenta aí, a galera toda, né? Lá da Torre, né? Tem a escola lá, eu passei lá, hein? Então explodiu a urbanização, migração, sindicalismo, regime militar, depois a abertura. E aí os shoppings, né? Explodiram em consumo. Entrou em cena a Nova República e a nossa Constituição de 88. E as eleições presidenciais, estamos aí noutra. Os planos econômicos mirabolantes, desigualdade social, um Brasil que a gente, né, aquela coisa doida de mensalão, petrolão e a pandemia. Pronto, esse é o contexto, né? De lá até agora. Opa, boa tarde, Fernanda, que beleza, obrigado aí pelo cumprimento, né? Que beleza, tão bom isso, né? Etiqueta. O aluno educado, etiquetado, né? Aquele aluno que está atento ao professor, né? E com ele, juntos, né, a gente aprende. Então, esse é o contexto histórico, que inclui muita coisa, né? Parte econômica, cultural, política, social, né? Então, imagine, do final da Segunda Guerra, do final do governo Vargas até agora, né? Então, nós temos aí muitos pontos fortes da vida brasileira, né? Alguns interessantes, outros curiosos, outros problemáticos, né? Nós temos a nossa Constituição, a 7ª Constituição de 1988. 7ª, puxa, que coisa, né? Desde a independência até agora, 200 anos, né? E 7 constituições, uma coisa muito estranha, mirabolante. Tanto feriado, né? Pois é, eu também estava comentando isso aí, Fernanda, né? 2 semanas e a gente fica, puxa, querendo, né, chegar com o aluno, claro, né? Até porque nós temos uma programação extensa, né? E a gente precisa cumprir essa programação, né? Estamos avançando. E hoje nós temos esse autor convidado, né? Que é o O.G. Rego de Carvalho, né? Nós temos aqui umas características gerais dessa literatura do terceiro momento do modernismo, né? Onde passou a se valorizar muito esses limites entre prosa e poesia caíram, né? As coisas vão se renovando, se misturando, vem pesquisa, vem a reinvenção e renovação da linguagem, né, para atrair o leitor. A literatura ela é permanentemente renovação, né?
Isso é uma coisa que chama muito a atenção. É tanto que de 1945 até agora, nós temos vários movimentos, né, na literatura brasileira. Nós temos o concretismo, tropicalismo, né? Pois é, a turma aí, acho que já foi no outro turno. Sim, Fernanda. É bom porque a gente fica bem familiarizado, né? Aí vai juntando tradição, modernidade, né? E entra em cena esse bloco da prosa regionalista, olhar os grandes escritores dos estados, né? Porque eles ficam no mesmo nível da Clarice Lispector, Guimarães Rosa, né? Então eles têm o momento urbano e o momento regionalista, né? E aí nós temos aqueles autores que se destacam como cronista, né? E outros como contistas, como é o caso do Dalton Trevisan, né, que nós vamos mostrar para vocês aqui, claro, né? Próxima semana já é novembro, já tem o Enem, no dia 13, né? E aí nossas aulas vão até dia 16 de dezembro. Então nós temos um tempo bom para a gente ver a literatura brasileira do modernismo, né? Incluindo autores do Piauí. Né? Autores novos, viu, Fernanda? Mário Faustino, Torquato Neto, né? E muitos outros. Aqui, olha o Agerrego aí. Amigo da gente, né? Que coisa, né? O Agerrego faleceu em 2013. Está recente, não é? Ele é muito centrado, muito cuidadoso, né? Muito cuidadoso com a linguagem. Que vem o Enem, concordo com você, estamos juntos. Os dias da guerra já estão marcados, 13, né, para começar. Né? Muitos de vocês, né, milhões, né, que bom. É a juventude chegando na universidade, hein? Que bom, que ótimo. Então está aqui o Orlando, Geraldo, Rego de Carvalho, de Oeiras. Né? Nossa, daí. Grande escritor. Na obra dele ele mantém muitos aspectos linguísticos, heranças portuguesas, né? Lá de Oeiras. Né? Ele é considerado o maior ficcionista da literatura piauiense, né? E um dos maiores da moderna literatura brasileira. Né? Então tá aí, hein? Você vê a importância do escritor, não é? Eu editei livros dele, não é? Tive um grande prazer e honra de amizade de muito tempo, né, com ele, não é? É tanto que a aluna minha casou-se com ele, né? A professora Divaneide foi minha aluna e tudo, né? Então eu frequentava, quase vizinhos, né? Frequentava lá, saímos muitas vezes, né? Conversamos muito sobre a literatura dele, que era muito respeitada no Brasil todo, né? Então nós temos que manter esses autores, né? Nós temos que conhecer, né, os bons livros, né, desses autores, né? Isso é uma coisa que a gente precisa preservar, né? É a glória da permanência desses autores, por conta da qualidade da obra, né? Isso aqui é o mais interessante. Ele foi nosso homenageado no terceiro Salip. O primeiro foi em 2003, aí veio em 2004. Em 2005, né, ele foi o nosso patrono, né? Aquele autor homenageado no Salão do Livro do Piauí. Olha aí, que ótimo, né? Muito bom. Orlando Geraldo, mistura Rego e Carvalho, duas famílias
fortes lá da região, né? E aí está o perfil dele, né? Numa arte, né? É esse aí o perfil do escritor. Tá legal? E então, o homem e a obra. O menino de Oeiras, né, que desde menino, né, ele já gostava de ler e gostava de escrever, hein? Eu acho que muita coisa define-se na vida da pessoa com a estrutura doméstica, né? Então, a estrutura da família, livros, os pais dando exemplo, estimulando, professores, né? A pessoa vai tomando o seu caminho, né? Ele formou-se em Direito, olha aí, né? E foi meu colega professor no liceu, olha aí. Bom, você tem 3 profissões, né? Foi advogado, professor e um alto funcionário do Banco do Brasil. Olha aí como o cara qualificado, você quer o quê? Né? Tá garantido. Quem se qualifica, bom contra-cheque. Tá aí o resultado, né? Isso é que eu estimo, né? E estimulo vocês para o 3º grau, né? Para vocês avançarem aí no curso superior, né? E avançar para o mercado de trabalho, né? E ele, já rapazinho, né? Já estudante, já estava escrevendo para as revistas e jornais. Lá em Oeiras mesmo, ele, menino, né? Seus 10, 11, 12 anos, né? Ele já tinha um jornalzinho da escola, né? Que ele criou esse jornalzinho na escola e escreveu nesse jornalzinho da escola, manteve o jornal, né? Aí veio para Teresina, então você já tem 2 espaços da obra dele, né? Você tem Oeiras e Teresina. Depois mandou artigos para muitas partes do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, né? É assim que o escritor vai se tornando uma celebridade, né? Uma pessoa notável, né? Porque vai mandando, se aceitar, publica, né? Foi o que aconteceu com ele, né? Importante. A expressão é essa aí, uma pessoa muito importante que os estudantes piauienses, professores, né? Nós não podemos perder esse grande patrimônio, Fernanda, nem pensar, né? É tanto que eu tenho um livro sobre eles, né? Nas livrarias, né? O que deu estalo para ele ser um escritor, tá aqui, o insight, né? Que mudou a vida dele foi a leitura do Guarani, do Alencar. Ele me confidenciou, ele disse, Romero, quando eu li o Guarani com meus 12, 13 anos, eu recebi um choque elétrico, né? Mudou tudo. Decidi que eu seria escritor. Tá aí, o que aconteceu foi isso. E ele era um estudante de música também, a mãe dele era professora de música, né? Então um ambiente totalmente apropriado, né? Muito sensível, boas leituras, passou a ouvir as músicas clássicas, né? Isso tudo foi moldando o escritor. É tanto que a literatura dele é muito poética, a linguagem dele, né? Você vai lendo aquela prosa de ficção dele, mas a linguagem é uma linguagem musical, né? Poética. Influência do José de Alencar, não tenha dúvida, né? Mas aí nem tudo é o que a gente pensa e quer. Ele passou a sofrer problemas sérios, né? Problemas psicológicos, né? Crises psíquicas, né?
Isso foi muito ruim para o OG, porque aí vem a medicação e vai enfraquecendo a pessoa, não é? Vai tendo problemas, né? Então, ao longo da vida dele, né, ele teve essas sérias crises, né, psíquicas, né? Isso foi muito ruim. Né? Veio muito isso nele, né? Uma super inteligência. Né? Ele é do mesmo período da Clarice Lispector. Eles conviveram no Rio de Janeiro. Ele já era um alto funcionário do Banco do Brasil lá no Rio, né? E teve aquela convivência, aquele clima de grandes escritores do período, né? Então ele teve esse pique, né, de convivência com a turma da Clarice Lispector. Puxa, aí o O.G. Rego é muito respeitado, né? É uma coisa absurda, maravilhosa, porque essa convivência dele com o grupo da Clarice, né? Essas ideias trocadas, né? Isso gerou mais estímulo para ele escrever de uma maneira super exigente. Né? É tanto que a obra dele é pouca, são 3 livros, né, e alguns contos, né? Mas, sinceramente, o O.G. Rego é um dos autores, um dos melhores autores em língua portuguesa de todos os tempos. E o melhor, piauiense, não é isso, Fernanda? Essa é a melhor parte, né? Então a gente tem aquela obrigação de conhecer e divulgar, né, esse grande autor brasileiro piauiense. Né? Isso eu tenho muito prazer em fazer isso aí, né? Até porque sou amigo e tudo, mas acima de tudo porque a obra dele é de altíssima qualidade. Né? Então isso é uma coisa que a gente não abre mão, é dessa divulgação do prazer de chegar até vocês, né, com a obra do O.G. Rego, né, um escritor de renome, né, nacional e internacional. Foi traduzido, né, foi para a língua espanhola, foi para a língua inglesa também. Né. Então é uma coisa, a gente só tem que aplaudir, né, tá bom? Então, o toque curioso é essa questão das crises psíquicas, né? Doenças neurológicas. É uma complicação. Valeu? Tamo aí, hein? Olha aí a linguagem dele. Essa parte da linguagem é que é interessante na obra dele, né? Ele é muito preciso, né? Ele é exato. Olha aí, ó. E uma língua muito clássica, né? Muito culto, né? Mas aberto às renovações. Né? Ele sempre está renovando a linguagem. São as chamadas renovações estilísticas, incluindo, ó o detalhe aqui, terceirão, os lusitanismos de Oeiras, as heranças de Oeiras, né? A Oeiras portuguesa. Ainda tem muito, hein? Olha como é curioso, né? Os nascidos na década de 1920, 30, 40, né? Ainda mantém esses lusitanismos, né? E ele genialmente captou isso aí e enxertou essa linguagem, né, na obra dele. Né? E fez profunda análise psicológica, muito introspectivo, né? Mas, sobretudo, muito comovente. Numa atmosfera muito misteriosa. Né? Isso é uma coisa interessante na obra dele. Claro, né? Isso vai muito de detalhes autobiográficos, né?
detalhes da vida pessoal, a vida íntima, os sobrenomes importantes, famosos, né? Além do lado do detalhe autobiográfico, tem o detalhe regional, mas no âmbito, universal. Perfeito, né? Ele parte do cenário, do espaço, do ambiente. Oeiras, né? Aí. Onde ele vai trabalhar os dramas humanos. Um dos grandes temas da obra dele é a loucura. Isso é um tema universal, evidentemente, né? É um tema que de Oeiras para o mundo, né? É um tema que está no mundo inteiro, né? Por isso que a obra dele é bem universal, numa linguagem de extremo cuidado. O Roger Rego é muito exigente, nossa, ele era um revisor terrível, né? Constantemente ele estava burilando, né? Aperfeiçoando a linguagem, né? Tira uma vírgula aqui, põe uma palavra ali, modifica aqui. Sempre que eu chegava à casa dele, ele estava em constante revisão. Às vezes eu até, rapaz, para de revisar seus livros, não é possível, né? Mas ele sempre muito exigente, muito primoroso. Olha aí, a explicação, tudo que tem aqui ainda é pouco para a exigência do trabalho dele, né? Incansável, pronto, né? Incansável, buscando a forma justa, a expressão perfeita, mas sempre atrativo, né? Dentro desse estilo renovador da obra dele, né? Muito cuidadoso, né? Até o modo dele se vestir, né? Aquela disciplina, né? Aquela mente disciplinada, né? Super exigente, né? Disciplinado sem ser chato, né? Porque tem aqueles disciplinados metódicos que são muito chatos, né? Mas ele não, super agradável, né? Chegava lá, ele suspendia as coisas e a gente ia conversar. Dava uma volta na cidade, né? Eu não bebo bebida alcoólica, ele também não. Então a gente passava numa sorveteria, aquelas coisas. Imagina, né? Parecendo adolescente. Ele é super cuidadoso. Aqui é a palavra. São tantas palavras que a gente tem para poder, né, perceber o escritor, que eu até sublinhei aqui, ó, revisor implacável, né? Ele não precisava de revisor. O revisor era ele mesmo. Então, nós temos textos, fragmentos que eu trouxe, né, para a gente ver isso aí, né? Mas eu quero muito que vocês releiam, né, o slide, né? Guardem a aula, digamos assim, né? A aula está na plataforma. E quiser conhecer o autor com mais cuidado, né? Ter mais domínio do autor e conhecer um pouco mais os autores, as grandes obras da literatura piauiense. Valeu? E então, pois eu vou dar 1 minuto para vocês relerem esse slide, tá bom? Meu diretor aí me deu 1 minuto.
Opa, estamos de volta, hein? Meu terceirão, olha aqui, este slide, este oitavo slide, né? É onde nós temos todas as pistas que a gente precisa para poder compreender a ficção, né? do Oeirense, né? Jorge Rego de Carvalho é quem melhor, né? Quem melhor concretizou esse processo civilizatório do Piauí na sua obra, né? Na obra da literatura piauiense, né? Ele foi genial, né? E então, nós vamos compreender melhor agora, tá bom? Aqui, olha aí. Olha aí, as explicações continuam, hein? Nós precisamos muito compreender, dominar essas características. As narrativas, olha aí, né? Opa, o que é isso? Por quê? Não entendi. Atenção, ó. As narrativas são 3 romances, né? E vários contos. As narrativas, 3 romances e alguns contos, né? É tanto que a professora Ivaneide está organizando a obra completa dele, né? São estilhaços que ele vai trabalhando com a memória, né? São flashes, né, da memória, né? De muita reflexão, né? Profunda reflexão do problema neurológico dele, né? Os problemas psíquicos, né? Essa palavra é difícil, hein? A pronúncia, por isso que eu estou pronunciando com muito cuidado, que é para vocês não se atrapalharem aí na pronúncia, né? São personagens, momentos que ficam se cruzando, né, nos textos dele, né? Nos 3 romances, né? A gente chama isso autointertextualidade. É quando você percebe que tem um cruzamento. Essa personagem aqui esteve lá no outro, né? No outro texto, né? Pois é, a Celina, tá bom, né? E esse personagem aqui, tá lá também no outro. Chamamos autointertextualidade. Tem até uma outra palavra, pode ser intra, né? Mas o auto pega legal, o auto de si mesmo, né? E uma coisa que é constante na ficção dele, nos contos, né? E nos 3 romances, a natureza na obra dele também é muito estranha, né? Muito sombria, né? Muito assim misteriosa também, não é? A presença da natureza na obra dele é uma coisa interessante isso aqui, sombria, né? Porque você vê a natureza de acordo com o estado psíquico, né? Por isso que é dessa maneira. Isso reflete no comportamento dos personagens, né? Agora ficou melhor. A gente está lendo O Rio Subterrâneo, que é um romance premiadíssimo dele, né? A crítica, os leitores, né? Que dão essas credenciais para o autor, né? A gente percebe bem esse comportamento aí, essa presença da natureza, assim um pouco misteriosa, sombria, né? Isso vai, de certa forma, refletindo no comportamento dos personagens, né? Principalmente do personagem Lucínio, né? Lucínio, né? Do Rio Subterrâneo, né? E aí tem os outros personagens. Ulisses, entre o amor e a morte. Ulisses, né? O nome Ulisses manda a gente logo para a antiga Grécia, lógico, né? Lá para a Ilíada e para a Odisseia, que viveu entre a vida e a morte, lógico, né?
O negócio era terminar a guerra de Troia para ele voltar para casa, para os braços de Penélope. Olha aí como é bom demais. Estudar é muito bom, né? Então, esse segundo slide, o nono, né? O oitavo e o nono, são as explicações mais fortes, mais assertivas, né? Para a gente compreender a ficção, né, do escritor. Parte da vida em Oeiras, parte da vida em Teresina, parte da vida no Rio de Janeiro, ele volta para Teresina, e aí ficou entre Teresina e Oeiras, né, até o falecimento dele, em 2013, né, na semana em que estávamos fazendo o Salão do Livro em Parnaíba. Né. Ó, Gerrego! Que bom, pois galera, tá aí galera do terceirão, cuidado, hein? E aqui, né? Nós temos o Ulisses entre o amor e a morte, uma novela, não um pequeno romance, de 1953, né? Olha a data, é o pós-modernismo, né? Que é depois de 45, né? E aí temos o romance mais famoso dele, né? De 1967, né? A publicação, não importa se ele escreveu antes ou depois do Somos Todos Inocentes, né? É um romance magnífico. É um romance que todo professor de literatura, crítico, o aluno do nível médio, né, se sente fascinado pelo livro, porque o livro ele é muito envolvente, né? Ele leva o leitor para dentro da obra, né? É incrível, né? Você passa a conviver com os personagens, né? E nesse convívio você tem as alegrias, as ironias, os mistérios, a loucura, tem tudo, né? E aí tem um romance que eu publiquei, eu adquiri uma edição, né, do romance, né? Somos Todos Inocentes, de 1971. Né? Esse romance ele foi premiado pela Academia Brasileira de Letras, né? E aí tem vários contos, né? O conto mais famoso dele é A Amarga Solidão. Está aí. Né? Interessante. Tem vários outros contos, né? A professora Divanete está catando nesses contos, colhendo, né? E vamos para a publicação. A gente precisa disso, né? E aqui eu trouxe um capítulo. Imagine o tamanho do capítulo. Mas olha a beleza do capítulo, né? Do Ulisses entre o amor e a morte. Esse personagem que ele criou, Ulisses, né? De certa forma, é um filamento do próprio autor, né? Ambientado em Oeiras, né? Ele menino, né? Então, um texto muito curioso, né? E no pequeno romance, que até a gente dá o nome de novela, porque ele é pequeno, né? Obedece uma sequenciação, né? Então a gente chamou novela, né? Mas é uma barreira que não tem nada a ver, né? É uma narrativa muito interessante, porque nessa narrativa ele vai expondo, né, os filamentos, né, das circunstâncias familiares, né, os sobrenomes que se juntaram, as dificuldades, a questão da convivência, o cenário de Oeiras, os mitos da cidade, né, as riquezas, né, da cidade e as questões, as perdas familiares, né. E esse pequeno capítulo, que é quase um poema, né, ele traz a cena, né, do falecimento do pai dele, né, do personagem. Né. Quente era a manhã em julho, quando meu pai se deitou, as pálpebras baixando, olha aí, a morte, né.
e puro e distante e feliz, encarou o céu e o tempo. Se colocar, se arrumar isso aí em versos, é um poema, né? Incrível, né? É um texto interessante, né? É um eufemismo, né? Para falar da morte do personagem, não é? O narrador se serve de uma linguagem poética, né? E aí cada vez mais atrai o leitor, né? Deixa o leitor numa situação muito curiosa. E o livro inteiro, ele vai revelar essa problemática da adolescência, né? Que é um problema a adolescência, né? Ainda mais isso há quanto tempo, né? Parece que hoje não tem mais adolescência porque você tem um celular na mão. Desmistifica tudo que quiser, né? Mas o pequeno romance dele é de 1953. Imagine, né? Então, adolescência completamente diferente da adolescência de hoje, lógico, né? Dos tempos atuais, né? E esse menino, depois um pré-adolescente, né? E adolescente, vai narrando as origens e como ele foi crescendo em meio a essa turbulência da adolescência, das perdas, né? Dos primeiros momentos do amor, olha aí. E eu trouxe aqui um fragmento do romance mais famoso dele, né? Que é o Rio Subterrâneo, né? É um romance que a gente chama de tensão interiorizada, né? Essa classificação ela é muito bonita. Em que as personagens elas têm muita dificuldade de comunicação, né? Por vários fatores, né? A questão do momento sombrio, né? Do estranho, né? E tal, né? Então nós temos aqui esse parágrafo, né? Do capítulo chamado O Rosto na Vidraça, né? Lucínio voltou à rede, agoniado com o silêncio. Olha que coisa, né? Que frase, né? Agoniado com o silêncio. Já não chovia, né? Emudecera o parnaibano. Como entender isso? Interessante, né? O parnaibano. Gente, é o vento entre 10 e 11 horas, né? Aquele vento que vem lá de Parnaíba, do mar, né? Por isso que ele diz, emudecera o parnaibano. As árvores frondosas e inertes. Olha o ambiente, como é estranho, né? A natureza, né? Fundiam-se com as nuvens. Rãs sem coacho, goteiras sem pingo, noite morta. Até o rio calava o seu lamento. Aí nós temos dois rios, né? Ele está fazendo referência ao maior, que é o rio Parnaíba, né? Então tem essa relação muito interessante, Teresina, com os dois rios, né? E o cachorro, encolhido à parede da cozinha, não tirava os olhos do vulto no canto do alpendre. Que vulto? Só o cachorro via. Orelhas para cima, respiração forte, como que intimidado por aquela presença estranha e sombria. Olha, imagine, você tem um parágrafo. Um parágrafo, você percebeu por esse parágrafo como o ambiente é um ambiente carregado, hein? Não é fácil. Você entra na narrativa, você vai para dentro da cena, né? E vai conviver com esses personagens, com seus dramas, né? Isso aqui é uma coisa muito, muito curiosa, né?
Eu convido aí a galera do terceirão, os colegas professores, mediadores, né, a conhecerem a obra esse gigante autor brasileiro piauiense. Né? Tem muita coisa boa. Né? Está aí um parágrafo do romance, né, deste capítulo. O rosto na vidraça. Que coisa, né? É um autor muito curioso, muito interessante. Bom, Voz Quente de Amor. É do Somos Todos Inocentes. Esse livro é um livro muito atualizado, polêmico, porque ele trata de um tema que é muito complicado, muito polêmico, que é o aborto, né? É um romance regionalista, universal, né, introspectivo. O tema, bom, tem loucura, mas o tema principal é o aborto. Isso é um problemão, hein? Por aí o planeta discute o tema. Né? Então, um tema muito atualizado, né? Chama muito a atenção. A gente precisa tomar cuidado com isso. A jovem aqueceu com pouca simpatia e se afastou. Uma ideia começava a persegui-la com insistência. O encontro que surpreendera há pouco. A descoberta de que Raul, olha aí, né? Então você tem já o casal problemático aqui. Você tem o Raul e tem a jovem. Né? Mas quem é essa jovem? Opa! Voz quente de amor. A descoberta de que Raul procedia como um canalha, ofendera de tal modo que a levou a pensar em morrer. Bom, eu vou colocar o nome da jovem aqui, né? Que está com essa situação do aborto. É Pedrina. É o nome da jovem. Tá legal? O nome dele é Raul. Bom, o nome dele é possante, né? E ela é Pedrina. Olha a antítese aí, social. Né? Ele, filho de família tradicional, né, de Oeiras, né? A questão econômica e social mais elevada e muito, né? E tá lá a coitada da Pedrina, né? Só levou pedrada dele, né? Tá grávida e aí vem o problema do aborto. Sério, né? Problemão. Ele, você já viu aqui a pista para ele, né? Ó, canalha. Né? Quando na volta passou em frente ao sobrado. Quem é que mora no sobrado? Lógico que não é a Pedrina, é o Raul, né? Sem querer olhou para o quarto que Celina, ai minha gente, a Celina já aparece no outro romance. Olha aí, a auto-intertextualidade. Enlouquecera. Pressentia que a espiavam. Curioso, ninguém. Abaixou a vista e ergueu-a de relance. Dona Nini ocultou-se atrás da janela. Dona Nini é a mãe do Raul. Ai, 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 ai. Aqui o bicho pega, hein? Aqui o bicho pega. Não é fácil. É um romance surpreendente. Né? Todos os leitores do Hoje Rego, né, têm um mesmo posicionamento. Né? Todas as obras dele são extremamente cuidadosas, né, exigentes. Ele escreveu pouco. Uma vez eu perguntei para ele, mas você escreveu tão pouco, por quê? Você podia ter escrito mais. Né? O triplo. A resposta é inteligente. Para quê? A questão é a qualidade. Pronto. Não tem mais pergunta, lógico. Né? Está aí a genialidade de Jorge Rego de Carvalho. Bom demais. Né? Então você tem aí já fragmento dos 3 romances dele. Né?
das 3 obras, né? O pequeno capítulo poético do Ulisses entre o Amor e a Morte, um parágrafo do Rosto na Vidraça, do Rio Subterrâneo, e aqui um parágrafo do Somos Todos Inocentes. Que título, né? Voz Quente de Amor. E aí é o drama da Pedrina, né? É um drama complicado, né? Porque o Raul pega a Pedrina, né? E aí aconteceu gravidez. E a consequência da gravidez, aborto. Então o autor colocou um tema complicado, polêmico, discutidíssimo. Porque ele vem em vários âmbitos, né? No âmbito jurídico, no âmbito social, no âmbito psicológico, no âmbito religioso, né? Que é o mais complexo, né? Porque o 6º mandamento todo mundo sabe: não matarás, né? Nem a si, nem aos outros. Claro, isso é muito claro, né? Então, é uma situação muito curiosa, né? Olha aí, meu terceirão, que legal, né? Muito bom isso aí. Excelente. E eu tenho aqui essa questão, né? Vou dar um minutinho para vocês aí, tá bom? Meu diretor, me dê aí um minutinho. E aí, galera? Terceirão. Olha a questão, atenção. A loucura é um dos temas, né? Aí, presentes da ficção desse oeirense meticuloso. Opa! Aí é mais uma palavra aí, né? Em Somos Todos Inocentes, né? Rio Subterrâneo, Ulisses entre o Amor e a Morte. Esse tema envolve várias personagens, né? Você vê, 3 obras e ocorre esse fenômeno da auto-intertextualidade, né? As causas da loucura são, de certa forma, as mesmas que atuam e povoam o imaginário ficcional e a realidade observada e vivida. Que coisa, não é? Então tá aqui, galera, ó, cuidado. E vivida. Cuidado com esse detalhe. Ou seja, muitos desses problemas, né, neurológicos, o autor viveu isso e vivenciou na família, não somente ele, né? E ele leva isso para as obras, para a ficção, né? Mas diz aí, assinale a alternativa que melhor exprime e explica, né? Bom, desde pequenininho, no livro dele, Ulisses entre o Amor e a Morte, que ele começa a conviver com isso e vai registrando isso aí, ficcionalmente, né?
a morte do pai, né? E membros da família, convivência com os avós, maternos, paternos, casamentos consanguíneos, né? O Brasil inteiro conviveu com isso aí. O Piauí inteiro, né? Porque os casamentos consanguíneos eram exatamente para evitar a divisão de riquezas, né? Pelo contrário, é juntar riquezas, né? E aí você tem sofrimento, solidão. A letra C indica bem essa situação. Tá legal? Bom demais. Aí. É a resposta bem certinha, né? Muito bom. E tem mais, galera. Não tem mais? Não tem. Voltando só. Aê, não é? Bom. É só essa questão, que é para a gente só reforçar mesmo o modo como ele conviveu com essa situação toda. Isso na vida toda, né? Situação muito curiosa, muito complicada, né? Muito bom. Olha, galera do Terceirão, prazer muito grande, né? Com essa aula sobre esse escritor piauiense, muito famoso, né? O Orlando Geraldo Rego de Carvalho, um autor de projeção nacional, né? Ele foi homenageado pela Academia Brasileira de Letras, hein? O romance dele, Somos Todos Inocentes. Galera, até o nosso próximo encontro, hein? Valeu, tudo de bom. Ok?